Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Quem fala aqui é Valteir Moreira, porta-voz da verdade. A história que eu vou trazer hoje está registrada no livro de Gênesis 6, a partir de 9, que fala assim: Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. E Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência. Por causa deles, eu os destruirei com a terra. Faça você uma arca de madeira cipreste, divida em compartimentos e revista-a de pinche por dentro e por fora. Assim que você fará 300 côcavos de comprimento por 50 côcavos de altura, por 30 côcavos de altura. Faça a abertura com um vão de um côcavo entre a altura do corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um intermediário e um inferior. E eis que vou fazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Todo ser tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você não entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho e fêmea, para conservá-los com você. De cada espécie de ave e de cada espécie de animal, de rebanho, de espécie de cada animal rastejante da terra, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Você deve recolher e armazenar todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. Meu irmão, minha irmã, naquele tempo, o mundo tinha se pervertido. O mundo estava desagradando os olhos de Deus, os olhos do Criador. A maldade tinha aumentado. Havia homens abomináveis na terra, homens sem amor próprio, mulheres. E Deus, vindo a tudo aquilo, entristeceu o coração. O Eterno entristeceu seu coração. E olhando em meio de uma multidão, de milhares, achou um homem justo, em meio a tudo, e resolveu delegar uma função, para ver a obediência daquele homem e a fidelidade dele para com ele. Determinou que fosse construído
uma arca de madeira, e que essa arca, né, fosse dividida com muitas divisões. E Deus mandou, né, Noé recolher sementes, mandou Noé guardar cada espécie com vida, porque viria um dia de juízo sobre a terra, onde não ia haver mais nenhum ser vivo iria resistir, porque ele mandaria água sobre toda a terra, por causa da maldade do coração do homem. Aqui fala que Noé era um homem justo, íntegro. Entre as pessoas de sua geração, você já parou para pensar que Deus chamar um homem de íntegro? Que honra é essa? Não havia homem como Noé. E como Deus estava entristecido com a situação da terra naquela época, Deus construiu essa arca, mandou Noé construir essa arca. E Noé, em sua obediência, né, foi durante os anos construindo essa arca. E muitos zombavam de Noé, muitos chamavam Noé de velho louco, muitos falavam que Noé, né, estava maluco. Mas eles tinham ouvido a voz do Criador, e Deus tinha feito uma aliança com ele, cujo essa aliança estabeleceria a salvação de sua casa, a salvação de sua família, e seria alcançado até os seus familiares, as mulheres de seus filhos, seria alcançado, porque a graça de Deus, quando ela entra na vida da gente, quando ela entra em nossa família, ela alcança aqueles que estão à nossa volta. Há uma prosperidade que alcança a nossa casa, que alcança a nossa família. E o mundo de hoje não está tão diferente daquela época de Noé. Um mundo corrompido, cheio de propostas. Muitas pessoas têm desistido do evangelho, porque ser cristão não é fácil, meu irmão. Não é fácil, minha irmã. Requer de nós renúncias, requer da gente obediência, assim como Noé foi obediente a Deus e construiu. E apesar daquelas pessoas, né, rirem, fazer de Noé uma chacota, Noé não desistiu daquilo que Deus lhe falou. Aquilo que Deus mandou Noé que fizesse, a obediência. E quantos de nós, como cristãos, temos desobedecido a Deus, desobedecido às suas instruções? Ele fala que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E muitos insistem em caminhar em outros caminhos. Muitos não obedecem a Deus. O que comanda suas vidas são seus próprios desejos, as tuas próprias vontades. E que a gente tem visto no mundo são pessoas destruídas no vício, nas drogas, na prostituição. São pessoas que decidiram descumprir a palavra de Deus, a não obedecer. A palavra de Deus está sendo anunciada a nós ao tempo todo. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. O único caminho e a verdade é Jesus Cristo. Deus está anunciando, Deus está mandando sinais. E assim como aquele povo ali da época de Noé, que não acreditou em Noé,
que deveria se construir uma arca, que deveria se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar a Deus, aquele povo não acreditou. E a Bíblia relata que houve um grande dilúvio sobre a terra. Foram 40 dias e 40 noites de chuva. Fala que Deus abriu as comportas do céu. E isso entrou na arca, Noé e os animais que ele recolheu, as sementes. E a porta da arca, ela se fechou. Imagino que no início daquela chuva, porque nunca havia tido uma chuva sobre a face da terra. Nunca havia. Antigamente era só um acerode, a Bíblia falava que só escorria um sereno e aquilo alimentava a terra. E o ser humano vivia daquele sereno. Mas a partir daí, a partir do momento que Deus começou a chover, né, sobre a face da terra, aquilo, acredito que o povo fez até festa, mas não sabia que aquilo seria o fim da vida deles. Muitas das vezes, ninguém quis ajudar Noé naquela construção da arca, a não ser os seus familiares, que sabiam que Noé era um homem íntegro, que Noé era um homem reto, e que Noé escutava a voz de Deus. Aqueles que estavam de fora não acreditavam que a terra poderia, né, se inundar e encher de água o mundo. E quando imagino que foi uma gritaria, foi um desespero, quando muitas pessoas iam morrendo afogadas, e a arca, e aqueles que estavam dentro da arca ali, separados por Deus. Será que eu e você, né, estamos sendo obedientes a Deus? Será que eu e você podemos estar nessa arca quando vier o grande dia, quando Jesus voltar à terra, quando Jesus voltar aqui para a terra? É como aquela arca. Muitos terão ouvido falar de Jesus. E muitos daquela época ouviram falar sobre a arca. Muitos falaram que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E muitos vão ficar de fora. E muitos vão morrer por não acreditar que existe salvação. Por não acreditar que nossas vidas tem sede de renúncia às nossas vontades, os nossos desejos pecaminosos, que devemos honrar pai e mãe, que devemos amar o nosso próprio como nós mesmos, que devemos obedecer às leis, que devemos ser pessoas que preguem a palavra dele, que devemos ser pessoas anunciantes desse evangelho. E naquela época aquele povo não acreditou. E eu acredito que na volta de Jesus vai ser da mesma forma. Muitos serão deixados. Muitos irão perecer porque não acreditam na vinda de Jesus, assim como aqueles homens, aquelas mulheres daquele tempo não acreditaram. E morreram todos, toda a espécie. Só restou somente aqueles que estavam na arca. Novos céus, nova terra é uma realidade, meu irmão, minha irmã. A vinda de Jesus está próxima. Então que você não duvide em seu coração que Noé era homem reto e íntegro, e que você e eu sejamos esse exemplo de ser humano aqui na terra. E naquela época houve chuva sobre a terra. E demorou 40 dias e 40 noites esse dilúvio. E se passou um tempo até que as águas abaixassem. E assim a terra foi povoada novamente. Os animais foram soltos. Mas a história de Noé é uma história magnífica, meu irmão, minha irmã. Mas eu estou trazendo aqui para o contexto da história de Jesus Cristo. Será
que você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Que não há salvação em outro? A palavra fala que muitos acreditam em outros deuses. A palavra fala que o coração do homem é fábrica de ídolos, né? O coração do homem muitas das vezes é enganoso. E pergunto você, e se Jesus voltasse nessa hora, assim como no tempo de Noé, você estaria dentro da arca ou estaria fora? Você estaria duvidando que existe um Salvador? Ou estaria como aquele povo condenado pela falta de fé, pela incredulidade? Como você estaria nesse momento? Qual seria a sua condição? Muitos de nós nos esquecemos que essa nossa vida é de passagem. Essa vida aqui na terra ela é passageira. Deus soprou o fôlego de vida em mim e você. Ele escreveu os nossos dias no livro da vida. E se a gente não viver uma vida conforme a vontade de Deus, estaremos condenados como aquele povo que ficou fora da arca no tempo de Noé. Eu queria chamar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Se você não confessou Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador da tua vida, essa é uma oportunidade. Mas peço que você também depois procure uma igreja e firme seus caminhos nela. Firme um caminho, porque a vinda de Jesus está próxima. E eu, falo por mim, eu não quero ficar fora. Se Jesus é a arca desse tempo, eu não quero ficar fora da arca. E acredito que você também não queira. Vamos fazer essa oração e ore com fé? Fala, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa a minha falta de fé. Perdoa, Espírito Santo, cada um de nós, Pai. Venha trazer um renovo, Pai, em nossa mente, em nosso coração. Derrama do Teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Pai. Dê, Pai, a cada um de nós, Pai, a oportunidade de escutar a Tua voz, de Te obedecer, Pai. Que nós não venhamos, Pai, ficar perdido como aquela multidão que se perdeu ali no tempo da arca de Noé. Muitos pereceram, Pai. Muitos pereceram, Pai, por não escutar a Tua voz, por não escutar a Tua direção. Duvidaram e não creram que ia haver um dilúvio sobre a terra, onde choveria 40 dias e 40 noites, onde salvaria só aqueles que estivessem na arca, Pai. E eu peço que o Senhor abre, Pai, os olhos do meu irmão, da minha irmã, que Jesus, nesse momento, Pai, que a terra está corrompida, que está cheio de depravação, onde o homem é dono dos seus desejos, Pai. Que os meus irmãos não fiquem para trás, Pai. Que eles confessem o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida deles, Pai. Faça essa oração comigo, Pai. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve com letras de fogo. Escreve, Espírito Santo, pois eu quero viver um novo tempo com o Senhor. Um tempo de renovação, um tempo de transformação, um tempo de cura. Pai, assim como o Senhor fez com Noé, salva-me, Senhor Jesus. E salva os meus, Pai. Salva a minha família, salva os meus filhos. Salva, Pai, as minhas irmãs, salva, Espírito Santo, aqueles que estão em volta de mim. Escreve, Espírito Santo, os nossos nomes, Pai, no Teu livro, no livro da vida, Pai.
que a gente não venha ficar de fora, em nome de Jesus. E se você fez essa oração com fé, pode ter a certeza que Deus te ouviu. Mas procure andar em retidão, procure ser uma pessoa íntegra, igual o coração de Noé. A humanidade nos dias de hoje está tão corrompida, está tão depravada, mas Deus está procurando um justo. E quando houver um justo na terra, Deus vai ser por ele. Então que você procure ser esse homem, essa mulher. Naqueles dias de Noé, quando veio o dilúvio, ninguém esperava. Assim será a vinda do Filho de Deus. E que Deus te abençoe. Espero que essa mensagem venha falar o teu coração. E não te esqueça, meu irmão. Não te esqueça, minha irmã, que Deus te ama. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.